Pessoal, bom dia novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Martins, sou diretor operacional e de estratégia aqui na Aken, e temos também aí o Guilherme da SolarWinds, o SE, que vai trazer aí essas novidades para a gente também. E hoje é um tema muito esperado por todos, que é o SolarWinds SW1, o Agent AI, tão esperado, tão comentado. E hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa novidade para vocês. E o nosso chat vai estar aberto para perguntas, então fiquem à vontade para perguntar, tirarem suas dúvidas, para que vocês possam tirar o máximo de aproveitamento dessa live de hoje. Bom, conforme eu falei, me chamo Diego Martins, sou o diretor operacional e de estratégia aqui na Aken, e com a gente aqui nós temos o Guilherme Simões, ele é o SE da SolarWinds. Guilherme, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação, é uma honra para a gente ter você aqui com a gente. E falando um Obrigado, pouquinho. pessoal. Prazer é Opa, meu, hein, Guilherme, Diego? valeu. E falando um pouquinho aí sobre a nossa agenda, a gente vai fazer uma breve introdução aqui, vou falar um pouquinho da Aken para vocês. O Guilherme também vai trazer um pouquinho da SolarWinds. Em seguida, a gente já vem com uma demo, falando um pouquinho sobre essa nova funcionalidade. E no final, nós temos aí também um tempo para perguntas, que vai estar aberta para todos. E no final, o encerramento aí da nossa live. Espero contribuir muito aqui, tirar a dúvida de vocês e que esse momento aí seja aproveitado o máximo possível por todos. Bom, vamos lá, falando um pouquinho aqui da Aken. A Aken já é uma empresa bem consolidada, principalmente em observabilidade e segurança aqui no Brasil. Hoje a gente atualmente temos mais ou menos aí 20 milhões de faturamento anual. Temos mais de 20 anos aí de mercado atuando com observabilidade e segurança. Temos 290, esse número já cresceu um pouco, a gente já está chegando aí nos 300 clientes ativos na nossa base e temos atuação aí em mais 5 países espalhados aí pelo mundo. E os nossos serviços vêm voltados para observabilidade, parte de operação crítica, parte de observabilidade a gente trabalha com a SolarWinds, oferecendo essa solução aí para todos os nossos clientes. E também temos toda a parte de serviço gerenciado, que é o nosso Akin Watch. Muitos de vocês já ouviram falar, mas é um serviço onde a gente tem a parte de NOC e também temos a parte de SOC. Então tem toda essa parte de sustentação e também temos os nossos suportes. Para você ainda que não conhece, fica aberto aí, tem o nosso comercial. Se você não sabe quem é o comercial da sua conta, manda aqui no chat também. A nossa equipe aqui está disponível para auxiliar vocês. Mas também tem o nosso e-mail, que é comercial@akin.com.br. Se quiserem marcar uma conversa com a gente, fiquem à vontade. Vai ser um prazer a gente apresentar esses nossos serviços. E também temos toda a parte de cibersegurança, tanto para empresas e enterprise, quanto empresas menores também, onde a gente trabalha com toda a parte de integração, parte de compliance, tanto para OT e IT. Então, também temos essa camada de segurança para oferecer aos nossos clientes. E falando um pouquinho sobre os nossos clientes, aqui nesse próximo slide, eu trago para vocês aí os nossos principais clientes, alguns logos, né? Então, são tantos, mas são clientes do segmento de indústria, parte de energia, financeira, parte de telefonia. Então são bastantes. Entrem no nosso site também, tem essas informações e vai ser um prazer aí também puxar uma reunião com vocês para passar mais detalhes para todos. E falando aqui sobre a nossa parte de arquitetura de soluções da Aken. Então nós dividimos aí em 4 pilares o nosso modelo de operação. Então a gente começa pelo Observe, que é toda a parte de visibilidade de ponta a ponta. Quando a gente entra, toda a parte de observabilidade, a entrega desse serviço, a entrega dessa solução para os nossos clientes. Também tem a parte de Protect, que é toda a parte de cibersegurança e compliance que a gente entrega com as nossas soluções também, com parceiros estratégicos, que a gente sempre
preza por trazer os melhores para entregar o melhor possível para os nossos clientes. E conforme eu falei, tem todo o Watch, né? O Watch que é a nossa parte de serviços gerenciados, que entra toda a parte de NOC, SOC, suporte. Então, esse serviço é tanto 8x5 quanto 24x7, da melhor forma que o cliente entende que vai ser atendido, tá? Então, nós temos essa flexibilidade. Se você quiser saber um pouco mais, chamem a gente no final da nossa live, chamem o nosso comercial durante a live aí, que a gente vai ser um prazer apresentar para vocês. E também tem toda a parte de arquitetura, que é o nosso último pilar, que a gente tem toda a parte de diagnóstico do ambiente dos nossos clientes, toda a parte de arquitetura e capacitação também dos nossos clientes. Se você quiser saber um pouquinho mais, também deixa esse convite, nos procurem para que a gente possa estar passando com mais detalhes para vocês. E falando aí do SolarWinds, então um pouquinho da nossa história com a SolarWinds, conforme eu mencionei para vocês, a gente tem mais de 20 anos de mercado, mas dentro desses 20 anos são 13 anos de parceria com esse grande fabricante aqui no Brasil. Então a gente é o único parceiro, partner elite, né? Então o único elite partner aqui no Brasil. Então isso é muito importante para a gente. É um reconhecimento importantíssimo, que com certeza faz uma grande diferença. Então, sabemos que os nossos clientes estão sendo atendidos pelo melhor aqui do Brasil. E também temos toda a nossa parte de capacitação. Toda a nossa equipe ela é capacitada, certificada em soluções SolarWinds, então na Hybrid Cloud Observability, que é o Observability Self-Hosted de hoje, né? Também toda a parte de DPA, entre outras certificações que a nossa equipe também tem. E algum dos prêmios também que a nossa empresa conquistou ao longo desses 13 anos. São alguns, nós deixamos aí, visível para vocês. Isso é um grande marco aqui para a Hacking, tá? E aproveito também para deixar um pouquinho aí a palavra para o Guilherme, para falar um pouquinho sobre a SolarWinds, também esse tema tão importante que a gente traz hoje, que é algo tão esperado pelos nossos clientes, tão comentado. A gente vai em visita, o pessoal pergunta, e o Agent AI da SolarWinds? Então, chegou o momento da gente trazer essa novidade para vocês. Guilherme, passa as palavras para você, para que você possa explicar um pouquinho mais também. Muito bom, Diego. Obrigado pela introdução. Acho que é o tema mais relevante e todo mundo fala disso o tempo inteiro, né? E aí a ideia hoje é a gente trazer um pouquinho como que a SolarWinds está trazendo as funcionalidades de IA generativa na prática, né? Para a gente sair um pouco do, das conversas que são mais teóricas, né? E a gente trazer isso para a nossa realidade e trazer resultados, né? Principalmente diminuindo o tempo de investigação, ajudando realmente o nosso dia a dia ali nas nossas operações. Deixa, você quer, ô Diego, você prefere? Tá bom, beleza. Eu vou te falando aí Passei. para a gente passar os slides. Então, assim, só para a gente contextualizar um pouquinho de como que eu tenho certeza que todo mundo conhece o portfólio da SolarWinds, ou pelo menos parte dele, mas o que é legal é a gente trazer como contexto, né? Hoje, o portfólio da SolarWinds a gente tem desde a parte de observabilidade, que é essa parte que está ali na esquerda, que a gente vai olhar fim a fim, né? Desde a parte de infra, passando por redes, passando por sistemas operacionais, banco de dados e subindo até as camadas de aplicação, a parte de experiência de usuário. E na outra ponta, a gente também tem um portfólio de ITSM e resposta a incidentes, que é a parte de gestão de serviços de TI. E todos esses itens do nosso portfólio, eles já se beneficiam de uma série de features ali que a gente tem de machine learning que foram aplicadas há algum tempo, já estão disponíveis há algum tempo. E aí a ideia é que a gente vá evoluindo essas funcionalidades e trazendo coisas novas que estendem não só machine learning, mas também para IA, né? Então, trazendo alguns exemplos, por exemplo, no próprio self-hosted que o Diego comentou, a gente já tem, por exemplo, a funcionalidade de detecção de anomalias,
né? Então, isso é baseado em machine learning. O algoritmo da SolarWinds, ela vai entender o ambiente, vai entender o comportamento do seu ambiente, porque com certeza ele vai variar ali de acordo com o período, ele pode ter uma sazonalidade, e aí ao invés da gente contar só com alertas e thresholds estáticos, a gente traz essa função ali de entender o ambiente e ter um alerta com uma qualidade melhor, né? Além da gente conseguir fazer uma análise preditiva, né? Fazer um forecast de um problema que eventualmente ainda não existe, mas ele pode existir, pode ser até um consumo de recurso ali que hoje está ok, mas pela tendência que a gente está analisando, isso em breve vai precisar de atenção. Então, isso já existe para quem já viu o DPA, né, que é a nossa ferramenta de análise de observabilidade para banco de dados. Ela também já tem uma série de funções de machine learning, então quando a gente conecta o DPA ele já vai olhar para as suas tabelas, para os seus índices e vai trazer uma análise baseada nisso, né, que vai sugerir ali índices que a gente pode criar, coisas que a gente pode refinar para melhorar a performance do nosso banco de dados, e ele também já usa IA generativa, né? Então, quando a gente começa a monitorar as queries, a gente pode trazer essas queries que estão sendo executadas no banco para a gente melhorá-las, né? Então, em vez de eu só sugerir, ou de eu só falar o problema, né? A gente usa a IA para trazer soluções, né? Então, se eu tenho uma query que pode ser otimizada, eu já trago ao mesmo tempo o problema, onde que essa query está levando mais tempo, e eu já trago uma proposta de melhoria de query baseado em IA para a gente conseguir ter uma performance melhor no nosso banco. Subindo para a parte de aplicação, mesma coisa, então a gente já tem várias funções ali que ajudam na análise de causa raiz de um problema de uma aplicação ou de alguma coisa numa camada acima de infra que a gente já esteja monitorando. E a mesma coisa para a parte de gestão de serviços de TI, né? Então, o nosso ITSM ele tem o assistente de IA que apoia ali no atendimento, sumariza respostas, né? E a nossa parte de resposta a incidentes também. Então, conforme a gente recebe os incidentes, a gente consegue colocar esses eventos dentro de uma linha do tempo, e aí, ao invés de eu ter, sei lá, 30 incidentes que estão relacionados ao mesmo evento, a gente consegue agregar e trazer esses incidentes de uma maneira consolidada, e aí ajuda muito ali quem está tratando esse incidente, em vez de ficar pulando de um em outro, ele consegue ter tudo aquilo consolidado e contextualizado. E a gente usa machine learning para isso aqui. E aí, falando especificamente de IA e coisas novas, que eu acho que é o que todo mundo está querendo ouvir, né? A gente lançou o SW1, que é o nosso agente de IA. Isso foi lançado no começo desse ano. Essa última release do Self-Hosted que a gente teve no final de junho, ela trouxe melhorias para essa função, né? E aí, falando especificamente do SW1, qual que é a ideia, né? Esse é o nosso agente de IA. Ele vai estar disponível tanto no nosso self-hosted, quanto também na opção SaaS, né? A experiência ela é bem similar. E qual que é a ideia, né? A ideia é que eu tenho certeza aqui que todo mundo também que já teve que operar ou analisar algum incidente teve que ficar pulando ali de várias interfaces, por mais que a gente configure e tenha mecanismos ali de otimizar essa análise na ferramenta, né? A gente acaba tendo que navegar por várias interfaces, por várias páginas, para às vezes identificar um problema que está acontecendo ou para ter uma resposta de alguma métrica que a gente está monitorando. E a ideia é que com o SW1 a gente consiga interagir com os dados que a gente tem no nosso ambiente. Então, ela é um assistente já completamente contextualizado com os dados do meu ambiente, e em linguagem natural eu consiga fazer perguntas para esse assistente. Esse assistente ele vai ter o contexto do meu ambiente, ele vai entender como que o meu ambiente está configurado, as métricas que a gente tem atualmente e métricas de passado, ele vai entender os alertas, vai entender tudo aquilo que a gente está monitorando, ele coleta essas informações e ele processa o seu prompt, né, a pergunta que você fez, para te trazer uma resposta, né? E aí essa resposta, ela muitas vezes ela vai ter
sugestões, né? Então, quais são os próximos passos? O que que você pode fazer? Então, a ideia é essa, né? A gente simplificar a operação através desse assistente de IA que vai permitir que a gente interaja com as nossas configurações, as nossas métricas, usando linguagem natural. E pode passar, Diego, rapidinho? Legal. E aí, como que funciona? A gente vai ver isso aí na prática, tá? Mas todos os usuários, a gente vai disponibilizar o ícone ali que a pessoa vai conseguir interagir. Então, vai ter um ícone na tela. Esse ícone, quando a gente clica, ele vai abrir um painel lateral e aí a gente consegue interagir com a gente, consegue fazer as perguntas, consegue receber as respostas, né? E tudo isso de uma maneira muito simples. Hoje, a gente tá dando mais detalhes, né? A gente tem o modelo opt-in. Então, o que que isso significa? A gente não habilita por default. Todo mundo que está administrando a ferramenta, ele tem sob seu controle ali se a gente quer habilitar essa funcionalidade ou não, tá? E aí, uma vez que a gente habilita, a funcionalidade ela vai ficar disponível para todo mundo que acessa a ferramenta e aí a gente consegue interagir por usuário, manter histórico de conversas, né? Tem toda uma experiência ali que facilita bastante na interação, mas sempre com esse objetivo, tá? De trazer respostas sobre o meio ambiente. Então, um ponto importante é que a gente precisa ter os dados no ambiente, né? Então, a ideia não é substituir o que já existe, né? A gente ainda precisa ter todas as boas práticas da ferramenta, dos dados que a gente está coletando, da cobertura do ambiente, porque é justamente em cima desses dados aqui que o agente de IA ele vai trabalhar e ele vai trazer os insights que a gente precisa sem ficar navegando por várias telas, e isso acaba reduzindo bastante ali num cenário de incidente ou num cenário que eu preciso dar uma resposta rápida. Eu vou lá e pergunto para o agente de IA, o agente ele vai varrer todas as informações e vai nos trazer essas respostas. Maravilha. O Guilherme, e aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que a gente escuta bastante dos nossos clientes. O que exatamente diferencia o Agent AI da SolarWinds de uma IA generativa tradicional ou de um chatbot aí? E por que ele é considerado o novo estágio da automação em TI? A diferenciação, né? A gente não tem chamado de chatbot, sim como um assistente. A gente pode pensar como a IA da SolarWinds como um assistente, ela mantém o humano no loop, né? Então, hoje, todas as interações ali, a gente vai ter as respostas da IA, mas o humano é o responsável por analisar aquela resposta e tomar as ações, né? Sempre tem que ter esse cuidado, mas ela é um assistente porque ela consegue interagir com os dados do ambiente de maneira dinâmica, né? Então, não são perguntas e respostas prontas, não é uma coisa estática, né? O agente, ele realmente ele consegue entender o ambiente e ele consegue interagir com esse ambiente, trazendo respostas e também recomendações para a gente seguir adiante, ou então para a gente evoluir na análise que a gente está fazendo. Então, a gente tem chamado o SW1 de um assistente, né? Ele é um nosso ajudante aí numa análise de problemas. Maravilha, respondido. E uma segunda pergunta que eu tenho para você, Guilherme, o SW1, né, ele foi construído aí sobre o SolarWinds 8 Framework, né? E Uhum. os princípios de AI by Designer, né? E o que existe por trás dessa arquitetura que garante que a IA ela atue de forma confiável dentro do ambiente dos nossos clientes, por exemplo? Boa pergunta. Eu acho que todo mundo tem essa preocupação, principalmente de segurança, né, privacidade. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho uma arquitetura que, inclusive, é uma arquitetura que a gente tem pública na nossa documentação, que eu acho que ela é bem legal, que ela ilustra como que isso funciona ali, além da interface que o usuário vai interagir. Deixa eu tentar roubar sua tela aqui, Tá só um minuto. bom? Veio a tela? Sim, sim, já estamos vendo.
Legal. Então aqui, gente, é uma arquitetura de como que funciona pro self-hosted, tá? Por quê? Hoje a gente tem o self-hosted, essa caixinha preta aqui, ela é on-premises, né? Então, a, a, a implantação do self-hosted, a gente não vai trazer uma LLM para rodar on-premises também, né? Até porque ela exigiria GPU, exigiria um poder de processamento muito grande. Então, como que funciona isso para a gente ainda ter o benefício do assistente de IA, mas rodando no ambiente on-premises? A gente vai usar o Platform Connect. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, né? A gente usa o Platform Connect para algumas coisas, por exemplo, para os alertas baseados em machine learning, a gente já utiliza o Platform Connect. Quando a gente quer, quando a gente está numa transição ali para o SaaS, a gente também pode integrar o self-hosted com o SaaS, e aí a gente faz isso via o Platform Connect, e a gente também vai usar o Platform Connect para interagir com a nossa IA. O que é o Platform Connect no final do dia, né? Ele é um agente que é instalado no servidor do self-hosted, totalmente gerenciado pela aplicação da SolarWinds, e a ideia é que ele faça o meio de campo entre o ambiente on-premises e o ambiente de cloud da SolarWinds. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante, como que é é o primeiro passo ali nessa integração. E o que é importante a gente já trazer aqui como controle de segurança é essa questão da comunicação. Tá? Então, toda a comunicação entre o self-hosted, seu ambiente on-premises e o ambiente em nuvem da SolarWinds, a cloud da SolarWinds, ela é criptografada em trânsito e em repouso para os dados que a gente armazena também. E aí, depois que o self-hosted foi configurado com o Platform Connect, ele vai conectar na nossa, no nosso ambiente cloud, que é essa caixa aqui no meio, né, esse quadrado maior. O ambiente em cloud ele vai interagir com o seu ambiente on-premises, ou seja, né, aqui a gente está falando também de uma instância sua, né? É uma instância SaaS da SolarWinds, mas é uma instância sua também. Essa comunicação criptografada, ela vai receber os dados do on-premises, vai interagir com o on-premises. A gente tem uma engine de anonimização, então muitas vezes algum dado sensível, algum dado que tem no ambiente que a gente precisa disponibilizar para a LLM para ela conseguir dar as respostas que são necessárias ali de acordo com o prompt que ela recebeu, a gente anonimiza antes de mandar. E aí, depois dessa anonimização, desse pré-processamento aqui das informações pelo ambiente nuvem, a gente tem um gateway de LLM, e aí esse gateway ele vai interagir com as LLMs de mercado para dar as respostas, tá? E aí a gente faz tudo isso aqui através do Bedrock, é uma camada de governança da AWS que a gente traz, justamente para garantir privacidade, garantir que essa comunicação seja segura, seja governada com todos os controles do nosso framework de IA. Ponto importante, que eu acho que é a dúvida de bastante gente, as LLMs nessa camada aqui, a gente chama de stateless, tá? Então, o que que isso significa? As interações que a gente tem com a LLM, ela não mantém estado. Logo, a gente não vai usar nenhum tipo de dado ou de informação do seu ambiente para treinar um modelo de machine learning, tá? Então, isso aqui é importante. Isso aqui permite a gente usar a IA de uma maneira segura, de uma maneira governada, sem violar nenhum princípio de privacidade. E aí, acho que já seria legal a gente começar a ver como que isso funciona na prática, tá? Deixa eu pular aqui, eu vou compartilhar uma outra tela, só um minuto, gente. Maravilha. E lembrando, pessoal, vocês que estão nos escutando, nos assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas. Teremos um final aí, um tempinho para responder a todos. E então, não se limitem a isso, tá? Perguntem mesmo, que vai ser um prazer a gente trazer essas respostas para vocês. Quem sabe puxar uma outra reunião também. Eu Boa, compartilhei já minha tela estamos de novo, bem. né? Ah, Sim, bacana. sim. Então, como que funciona essa configuração na prática, né? Principalmente vamos começar com o Platform Connect, que é o principal requisito. Aqui eu tenho um ambiente de teste SaaS, tá? Então essa não é a interface do self-hosted.
aqui a gente está falando do SaaS, e aí para habilitar no SaaS é mais simples, né? A gente, como já está em nuvem, já tem toda essa estrutura rodando, a gente vai vir aqui em Settings, e aí em Settings a gente vai ter o menu de IA. E aí no menu de IA, lembra que eu falei que é opt-in, né? Então a gente precisa explicitamente falar que tipo de função que a gente quer usar de IA. Isso serve tanto para o SaaS quanto para o self-hosted também. E aí a gente vai ter todas as funções disponíveis aqui de IA ou então de machine learning e eu posso decidir se eu quero usar ou não. E uma delas é justamente o SW1 que a gente estava comentando. Então, se eu quero ativar, o meu já está ativado, tá? Mas se eu quero ativar o SW1 no SaaS, basicamente o que eu tenho que fazer aqui é vir nessa interface e setar essa flag aqui, automaticamente ele vai ativar e a gente já vai ver o ícone aqui do SW1 que a gente pode interagir imediatamente, tá? É bem simples essa conexão aqui, habilitar essa função do SW1 no SaaS. No self-hosted vai variar um pouquinho de acordo com a versão que a gente está utilizando, tá? Na versão nova, que lançou agora a 26.2, que a gente lançou no final de junho, essa habilitação ela é super simples, tá? Basicamente, a gente vai dar um clique e tudo que precisa ser feito ali para essa integração automaticamente vai ser feito. Porém, em outras versões mais antigas, a gente tem alguns passos extras ali para habilitar o Platform Connect. Mas, basicamente, a gente vai ter alguns ícones que eles, dependendo da versão, eles já aparecem mesmo que não esteja ativo. Então, por exemplo, na versão nova, mesmo que eu não ative o SW1, ou Platform Connect, a gente vê esse ícone aqui, esse ícone vermelhinho, que é o ícone do SW1. No caso, no meu ambiente eu já ativei. Então, quando eu clico aqui, ele vai trazer para mim essa interface que a gente já pode interagir. Se é um ambiente que ainda não está ativo, ele vai abrir de uma maneira um pouquinho diferente. Então, se você é um usuário e você clica nesse ícone, mas você não tem permissão de habilitar esse ícone, ele vai perguntar se você quer solicitar a funcionalidade para o seu admin. E aí o seu admin vai receber uma requisição e ele pode decidir se ele habilita ou não. Se você é um admin e você clica no ícone, automaticamente você vai ser direcionado para uma tela de configuração do Platform Connect, que é super simples. Você vai definir alguns parâmetros ali, você vai habilitar e aí todos os usuários do tenant aqui da plataforma já vão conseguir utilizar o SW1. Em versões mais antigas, né, a gente tinha que fazer alguns passos para fazer essa conexão. Então a gente tinha que vir aqui em Settings. Em Settings a gente tem um menu específico do Platform Connect. Então eu posso vir aqui e clicar no Platform Connect. E aí eu tenho os detalhes de como que a gente faz essa conexão. Então, no meu caso, eu já configurei, então eu tenho aqui os status do meu agente, eu tenho algumas configurações, né? Lembra que eu comentei que é opt-in, então a gente pode definir que tipo de dado que a gente quer mandar para o ambiente em nuvem, e que tipo de função que a gente quer mandar. O importante para o SW1 é esse segundo aqui, e esse primeiro é para a parte de anomalia, que também é super interessante, mas aí é a função de detecção de alertas baseada em machine learning. E aí aqui, se você já tiver um ambiente em SaaS, por exemplo, você está usando o self-hosted, mas também o SaaS na mesma empresa, né, na mesma organização. Um dos passos extras que a gente precisa fazer eu tenho que criar um token, né, eu posso vir aqui no meu ambiente SaaS, eu crio um token de API. Esse token de API ele vai ser imputado depois, a gente coloca na configuração do Platform Connect. Então tem alguns detalhes, mas é um processo super simples. Uma vez que a gente colocou esses pré-requisitos, né, de configuração, automaticamente a ferramenta vai instalar esse agente e esse agente ele começa a se comunicar. A gente vai saber se está funcionando ou não através desse menu aqui. Outro menu que é importante para a gente ter visibilidade se essa conexão está funcionando certinho é esse menu azul. Deixa eu tirar o menu azul aqui, que eu acho que ele está escondendo. Mas tem essa bolinha azul aqui, né? Essa bolinha azul basicamente é um atalho para essa mesma tela que eu estava e vai mostrar se o Platform Connect está funcionando ou não.
E aí, se ela tiver qualquer cor diferente de azul, tem alguma coisa ali que a gente precisa avaliar, precisa investigar, porque a conexão não está funcionando corretamente. Um ponto importante, então, para a gente habilitar o SW1, essa integração ela é imprescindível hoje e por isso a gente precisa ter também a conectividade com o ambiente da nuvem da SolarWinds. Esse ambiente ele não pode ser o que a gente chama de air-gapped, né? Ele precisa ter pelo menos saída para o endereçamento da nuvem da SolarWinds. Perfeito. Então, aí já é uma baita insight aí, aula de como ativar, né? Então, para quem não ativou ainda, tá aí todas as dicas do Guilherme. Mas lembrando, né? Também se tiver qualquer dúvida, contem aqui com a equipe da Aken também, com a equipe da SolarWinds. Nós temos toda a parte de serviço, tirada de dúvidas aí que a gente pode estar auxiliando vocês. E Guilherme, aproveitando, como que o SWA ele combina dados tanto de aplicação, parte de infraestrutura, logs, alertas, entidades, documentações, a gente sabe que ele acaba combinando esses dados. Como essa correlação ela acontece entre as fontes tão diferentes? Legal, boa pergunta também. Como que funciona, né? O agente ele vai ter o contexto do ambiente. E aí, como a gente estabeleceu essa conexão, o agente ele consegue solicitar as informações que são necessárias de acordo do prompt que você mandou e de acordo da página que você está chamando ele também, por exemplo. Então, ele tem todo esse contexto aqui quando você está interagindo com o agente. Exemplo, né? Eu vou abrir aqui, até para a gente ter ideia de como que funciona. De qualquer página, a gente consegue vir aqui e clicar nesse ícone vermelhinho, é o ícone do nosso agente de IA, e aí ele já vai trazer para a gente algumas perguntas, né? Algumas sugestões que a gente pode fazer como pergunta. Então, pergunta sobre alertas. Então, aqui, por exemplo, quantos alertas críticos eu tenho agora? Então, como é uma pergunta baseada em alerta, a IA vai entender isso e ela vai pegar as informações que são relevantes para aquele prompt que a gente está fazendo. Mesma coisa para uma pergunta de um node específico. Então, a ideia é que, baseado no prompt que a gente está fazendo, baseado na informação que a gente está solicitando, a IA ela tem essa inteligência para interagir com os dados do ambiente e correlacionar isso para trazer a resposta de uma maneira apropriada. Então, é mais ou menos assim que funciona. Um ponto legal, a gente mantém histórico, tá? Então, esse histórico aqui são as conversas passadas, por exemplo, que eu tive. Esse histórico, ele é por usuário. Então, aqui são as interações que eu tive no meu ambiente com o meu usuário. Se fosse um outro usuário, ele vai ter o histórico das conversações que ele teve antes. E aí, até abrindo alguns exemplos, né? Então, por exemplo, aqui eu tive um chat que eu fiz uma pergunta para o agente, que é me mostre os meus alertas agrupados por categoria. E aí a IA vai processar, ela vai coletar as informações que ela precisa ali do ambiente e ela vai trazer a resposta baseada nessa pergunta que eu fiz. Então aqui ele trouxe uma tabela com os meus alertas por severidade, ele trouxe uma tabela com todos os meus alertas com maior número de ocorrência, né? Ele já ordenou isso aqui do maior por menor, de acordo com o número de ocorrências, e ele traz também aqui uma nota falando que o campo category não está retornando porque no ambiente não existe. Então, ele já traz algumas coisas ali que são insights baseados nos dados que ele coletou. A gente pode até voltar aqui, deixa eu abrir aqui de novo para mostrar mais algumas perguntas que foram feitas, né, que são interessantes e traz um pouco do racional por trás de como que a IA ela correlaciona isso. Outra pergunta que foi feita, aqui eu fiz uma pergunta baseada num node específico. Então, esse node específico, Lyra K8, um node de Kubernetes, eu perguntei por que que o status dele é crítico, né? Porque às vezes aparece o ícone aqui, né? A gente vê que todos os nodes eles têm os ícones que vão trazer a saúde desse nó, mas às vezes eu não sei qual que é o motivo disso, né? E aí eu tenho que navegar por algumas telas e entender o que está por trás desse status. Aqui, basicamente, eu faço a pergunta, o agente de IA
processou todas as informações relevantes, né, os alertas, as configurações desse Node, as métricas relacionadas a esse Node e trouxe para a gente um relatório de causa raiz, né? Então aqui eu tenho o status do Node, quando que ele foi, quando que a gente coletou a informação por último, algumas coisas de recurso, né? E principalmente aqui por quê, né? Qual que é a causa raiz? Então, por que que ele está nesse estado? Porque a CPU está em 98% passando o threshold que foi configurado. Outros itens que estão em status críticos, caso a memória também não está legal. Então, são várias coisas aqui que ele vai processando, ele traz a resposta da minha pergunta e aqui ele também trouxe algumas recomendações que a gente pode fazer para melhorar e para trazer esse Node num estado saudável, né? E aí eu posso ir interagindo, eu posso fazer outras perguntas de follow-up, eu posso realmente ter uma conversa com o assistente e ele vai direcionando as respostas de acordo com aquilo que a gente precisa. Maravilha, Guilherme. E isso era uma dúvida que eu vejo que os clientes acabam nos perguntando, e a gente também tem essa dúvida de como funciona, né, na prática, que foi o que você trouxe agora para a gente, a questão do uso da linguagem natural, né, com a ferramenta. De que forma ele pode consultar um ambiente complexo, e ajudar na tomada de decisão. E é exatamente isso, né? Exatamente isso, e aí ele tem, quando a gente abre, ele já vai trazer algumas sugestões de perguntas, né? Mas a gente tem liberdade aqui para digitar o que a gente quiser, tá? E aí as perguntas por padrão, elas são mostradas aqui nessas sugestões em inglês, mas a gente pode fazer em português e o agente ele vai entender normalmente, tá? Não tem nenhuma restrição enquanto à língua. A gente pode fazer em português ou em inglês, ele entende e ele devolve na língua que a gente fez. Maravilha. Isso aí com certeza já ajuda bastante, né? E de que forma, o Guilherme, o SW1 ele reduz o tempo de investigação e incidente? Consegue aí demonstrar para gente um cenário, um troubleshoot de início ao fim? Claro, acho que um exemplo típico, né, que a gente pode trazer é de novo o do Node. Então, se eu tenho um Aham, Node que tá num estado ruim ou tem alguma coisa que está sinalizando que não está saudável, eu posso fazer a análise que nem a gente já faz, né? De repente eu quero entrar num Node específico, pode ser um equipamento de rede, pode ser qualquer função ali que a gente queira avaliar. E aí eu clico nesse Node, eu sei que ele está com um estado vermelho aqui, por exemplo, eu posso abrir aqui o assistente de IA e fazer a pergunta que eu quiser, né? Então, por exemplo, por favor, precisa do por favor, né? Não precisa ser educado com a IA, mas deixa eu pegar qualquer Node aqui, pode ser esse aqui. Então, eu posso fazer essa mesma pergunta aqui, eu posso abrir um outro chat, né? A gente consegue organizar por conversas, é até melhor porque depois ele vai manter o histórico e fica mais organizado. Mas eu posso perguntar qual o motivo do Node. E aí eu coloco o nome desse nó para direcionar a IA também, ela não ter que ficar adivinhando. certo. Está com o status de. No caso ele está down, né? Mas enfim, é uma pergunta que a gente poderia fazer. O down é fácil, é um incidente fácil de tratar, né? Porque aqui ele já caiu. Mas se a gente pega qualquer outro status, ele vai trazer as informações que a gente está pedindo. Podemos fazer tanto por um Node, podemos fazer para análise de um alerta, e aí ela vai ter essa inteligência de correlacionar os dados que são relevantes para aquela pergunta e trazer a resposta que a gente precisa. Essa é a Maravilha. ideia. Pô, eu tô vendo que ela tá raciocinando aí, né? Tá Isso aí. buscando a resposta. Aí eu vou adiantar já uma pergunta para você também, que um dos diferenciais aí citados do SW1 é que ele é explicável e confiável, né? Mostrando o raciocínio entre fontes e tudo que está ali por trás. Como isso aparece na interface? E por que essa transparência ela é tão importante para essa adoção? É importante até para a gente manter o humano no loop, né? Então, alguns pontos que são até
importante a gente reforçar aqui. Hoje, o SW1 ele não toma ações, tá? Então, a gente pode chamar ele de read-on. Pelo menos no deployment atual, a gente tem o agente de IA como read-on. Então, ele vai propor ações e você, como humano, né, como especialista, toma a decisão se você quer seguir ou não, né? Então, é sempre importante a gente ter essa avaliação, porque como qualquer resposta, ou como qualquer conteúdo gerado por IA, ele cabe essa revisão antes da gente aplicar qualquer mudança no ambiente. E aí ele traz essa análise, a análise da IA ele vai ser sempre estruturada dessa forma, né? Então ele vai trazer o raciocínio por trás desse diagnóstico que ele está passando. Mas isso nunca vai significar que a gente substitui qualquer análise humana, né? Então, o agente ele vai trazer todo o contexto para você avaliar se aquilo está certo ou não. E aí você pode ir refinando o seu prompt para ter outras respostas ou respostas mais direcionadas, se for o caso, mas sempre com o humano no loop. Maravilha, Guilherme. E aproveitando esse gancho, né? A gente fala que governança e segurança eles aparecem como pilares centrais do SWA. E como funciona os limites, né, definidos pelo cliente ali, o que exatamente a plataforma permite, né, ou impede que o agente faça sozinho? Legal. É, hoje, que nem eu comentei, né? O agente ele é read-only. Então a gente tem esse primeiro Correto. mecanismo de proteção, mas também tem a questão dos dados, né? Porque hoje no self-hosted a gente muitas vezes tem muita gente acessando e as pessoas podem ser de times diferentes, pode ser de equipes diferentes e elas têm um escopo de acesso e de permissão diferente. E como todo mundo tem acesso no agente de IA, se a gente habilitar, óbvio, né? Como que a gente se restringe, né, e garante que esse agente, no contexto de um usuário, ele não tenha mais permissão do que ele deveria de leitura de um dado ali que aquele usuário não tem permissão. Então, hoje, como esse prompt, né, essa janela de conversação com o agente de IA, ele roda embaixo do contexto daquele usuário, né? Então, no caso aqui, eu estou no meu usuário. Todo o dado que eu for coletar, que o agente for coletar, ele vai coletar como se fosse o meu usuário. Ou seja, se eu faço uma pergunta de algum nó ou de algum alerta que meu usuário não tem acesso, o agente também não vai ter acesso. Então a gente mantém exatamente a mesma estrutura de permissionamento que já é usado nas APIs, que já é usado na interface web, também para o agente de IA para garantir que aquele usuário não consiga ter acesso a um dado ou alguma estatística ali que o usuário não tenha permissão. Então isso aqui é totalmente herdado o modelo de permissionamento que já existe. Essa é a principal trava ali que o agente aplica na hora de consumir essas informações. Perfeito, Guilherme. E a gente acompanha bastante, né, a evolução da SolarWinds, e a gente já sabe que a SolarWinds anunciou, né, uma evolução futura do SWA, como previsão de risco de SLO, SLA, redução de ruídos de alerta e descoberta automática de ativos. Qual é a lógica por trás dessa evolução e saindo de insight para ações autônomas? Hoje, acho que até trazendo um pouco de contexto também, a ideia e a nossa expectativa é que essas funções de IA generativa elas cresçam ao longo das releases, tá? Então, o SW1, da forma que a gente está mostrando hoje, ele vai evoluir e vai evoluir muito rápido, né? Inclusive, hoje, a gente está no que a gente chama de Tech Preview. Pode ver que tem esse ícone aqui do lado dele, o que que isso significa, né? Ele está ativo para todas as licenças de observability, então hoje qualquer um pode ativar, né? Quem tem o self-hosted ativo consegue habilitar o SW1, e a ideia é que a gente encoraje o uso, né? A gente quer que quanto mais pessoas utilizem, melhor, justamente para a gente receber os feedbacks, né? Então, tem essa tela aqui de feedback que a gente consegue dar o nosso feedback e aí a área de produtos da SolarWinds vai receber isso e vai usar isso para construir o nosso roadmap e a mesma coisa para as respostas que a IA está
fornecendo, né? A gente consegue avaliar se aquilo foi útil ou não, justamente para direcionar nessa evolução do agente de IA. A ideia é que isso vai ser estendido ao longo das próximas releases e muito rápido, tá? Então, isso é só o começo aqui para o SW1. Maravilha, Guilherme. E hoje, para quem já usa o SolarWinds, tanto o SaaS quanto o Self-Hosted, o que que eles precisam para começar a utilizar, né? O que você trouxe ali um pouquinho no início para a gente. E se existe aí alguma diferença entre tanto o self-hosted quanto o SaaS também na utilização. Por enquanto, em Tech Preview, todo mundo que tenha licença do Self-Hosted ou do SaaS vai conseguir habilitar. A gente só tem aqueles passos ali técnicos e alguns pré-requisitos que eu comentei no começo, né? Conectividade, se a gente está falando do self-hosted, configurar o Platform Connect, se a gente está falando do self-hosted, e no SaaS é só dar um clique que ele já vai habilitar. A experiência, ela é bem parecida, tá? Eu vou ter esse ícone aqui, tanto no self-hosted quanto também no SaaS, e aí eu posso interagir através dessa interface que ele vai abrir aqui nesse menu lateral. A diferença é o contexto das informações, né? Então, se eu estou usando no SaaS, ele vai usar o contexto do seu ambiente em SaaS. Se eu estou usando no self-hosted, eu vou ter o contexto do self-hosted aqui, que a LLM vai usar para analisar as interações do prompt. Maravilha. Guilherme, eu acho que chegamos aí nos últimos 5 minutos. Eu acho importante a gente já partir para as nossas perguntas também. Aí, Marina, bom dia, Marina. Obrigado aí por estar nos ajudando aí, nos auxiliando. Temos bastante perguntas, como é que tá? Temos várias perguntas e eu vou começar logo caindo dentro aqui, tá, pessoal? Então, é o seguinte: Felipe Pena pergunta o seguinte: o agente consegue correlacionar informações de nodes diferentes? Por exemplo, estou investigando o problema em um node, mas a causa raiz é em outro node. Caso seja possível, essa dependência entre os nodes deve estar criada no SolarWinds? Ou o agente consegue, por hostname, descrição de interface, grupos, etc., fazer essa correlação? Ficou clara a pergunta? Ficou clara a pergunta. Sim, a gente consegue. É óbvio que se a gente tiver a dependência já mapeada, o agente ele vai descobrir isso mais fácil, né? A gente vai ter esse mapeamento já feito, ele não precisa ter tantas interações. Mas hoje, tanto Node quanto aplicações, entidades monitoradas, o agente ele tem total capacidade de avaliar e trazer esses insights, né? E aí cabe a gente ir fazendo as perguntas, o prompt correto, né? E com os dados no ambiente corretos também de monitoramento. Perfeito. Maravilha. E depois dá um toque para a gente ver se foi respondido, se tem mais alguma dúvida, só falar aqui, tá? Posso continuar, pessoal? Pode sim, Marina. Só um recado importante. Só enquanto a gente responde as perguntas de vocês, super importante. A pesquisa de satisfação. Respondam lá também, tá o QR Code na tela. Fiquem à vontade. Inclusive, tem uma pergunta nova que a gente deixou lá: sugestões de próximas lives. Tragam essas sugestões que vocês querem ouvir sobre SolarWinds, outros temas que a gente vai estar colocando no nosso calendário. Marina, pode continuar. É isso, perfeito, Diego, obrigada. Bom, agora a pergunta é do Felipe Mendes. Ele faz a seguinte questão: o agente tenta responder a pergunta a qualquer custo, ou existe um mecanismo que limite a IA de gerar respostas incorretas? Tem um limite de governança, a gente aplica camadas de governança justamente para evitar a alucinação, né? Acho que esse é um problema com qualquer sistema de IA generativa, mas ainda assim a gente está suscetível a isso, né? Não tem como impedir isso, por mais que são camadas de governança e de controles que a gente adota para evitar. Por isso que precisa sempre a gente ter o humano avaliando essas respostas, mas tem uma série de controles e a ideia é que isso aconteça só num caso de exceção mesmo, tá? Maravilha, Felipe. Espero que a gente tenha respondido direitinho. Qualquer coisa, dá um toque aqui. Vamos lá, então, para o Adam. Adam pergunta assim, ó. Então, resumindo, a gente precisa fazer o Platform Connect para usar o AI Agent, correto? Pensando nisso, Isso.
Precisamos ter em mente que para o AI Agent, o ambiente da SolarWinds Self-Hosted vai praticamente virar um hybrid, correto? Vai praticamente virar um hybrid, correto? Muito bem. Adam continua. Adam fez várias perguntas, ele está ótimo hoje. Pensando em segurança, sabemos que muitos clientes utilizam o SolarWinds Self-Hosted para manter tudo dentro de casa, sem saída para a internet. Se os clientes abrirem para o SaaS querendo a funcionalidade do AI Agent, qual é o nível de segurança que a SolarWinds garante para esse sistema hybrid? A gente tem a nossa política de privacidade, que eu acho que lá a gente descreve como que a SolarWinds trata esses dados e mantém histórico disso, acho que é importante, mas você acaba abrindo uma porta para sair do ambiente on-premises, né? Então, se tem um requisito que é mandatório, não sair nada, aí a gente não vai conseguir usar o SW1, né? A gente precisa ter essa saída e com todos os controles de segurança, a anonimização que a SolarWinds aplica e também no tráfego de criptografia, enfim. Depois, se quiser, eu posso compartilhar também a nossa política de privacidade, que lá está descrito, detalhado ali, como que são tratados e protegidos os dados nessas interações. Super importante, né? A questão do compliance aqui em todos os pontos. Muito bom. Obrigada, Guilherme. Vamos aqui para a pergunta da Débora. O SW1 foi desenvolvido para ir além de responder perguntas e realmente auxiliar na operação. Hoje, quais as tarefas que ele já consegue automatizar ou acelerar no dia a dia das equipes de TI? Hoje ele não vai automatizar, né? Por enquanto ele é read-only. Então ele vai trazer as sugestões, então ele ajuda otimizando. Ele vai trazer as sugestões ali do que a gente precisa fazer de uma maneira já processada, mas ele não toma ação. Ele só sugere, a gente avalia se aquela sugestão ela é realmente relevante, é aquilo que a gente precisa, e aí a gente aplica por outros mecanismos, né? O agente de IA ele não vai tomar ação de orquestrar nenhum tipo de automação por enquanto. Maravilha. Bom, espero ter respondido, Débora. Mais uma pergunta aqui do Adam. Qual é o nível de interação do AI Agent com os módulos? É possível que o AI Agent criar reports ou até mesmo templates de SAM, etc.? Ele pode, um outro ponto que é importante, que eu acabei nem comentando, né? Ele consegue propor coisas que são relacionadas à configuração da ferramenta. Então, além dos dados que existem aqui do seu ambiente de métrica, estatística, a gente também tem visão das documentações da SolarWinds. Então, se você tiver alguma dúvida sobre uma determinada configuração, você pode perguntar para o agente e ele vai te propor o passo a passo ali do que você tem que fazer para configurar, inclusive um template. Você pode solicitar um template também, ele vai te trazer uma sugestão. Ele só não vai configurar, né? Ele vai trazer e você avalia e aplica. Perfeito, que ótimo. Vamos lá, então, mais uma dele, Adam, brilhando aqui, cheio de perguntas. O AI Agent respeita as permissões e limitações da conta SolarWinds que está utilizando a funcionalidade? Isso aí, é exatamente essa a ideia, né? O AI Agent ele vai rodar no contexto daquele usuário que está chamando o agente. Então, se o usuário tem permissão para ler determinado dado, o agente também consegue. Agora, se não tem, o agente também não vai conseguir quando ele é executado no contexto daquele usuário. Maravilha. Vamos para mais duas perguntas, duas últimas perguntas para não segurar todo mundo aqui. Vamos lá, pessoal, enquanto isso, responda a nossa pesquisa de satisfação aqui, tá? Então, vamos lá. O AI Agent consegue analisar um dashboard customizado e validar se as queries utilizadas nos widgets estão corretos, comparando os resultados exibidos com os dados reais do ambiente para identificar possíveis divergências, erros de filtro, contagem ou informações que não estejam sendo apresentadas conforme esperado? Ele não vai ter visão gráfica, né? Mas ele pode te dar insights ali de como construir aquela query de acordo com o seu objetivo. E aí você pode ir interagindo com a gente para ir refinando as queries que você precisa para construir aquele gráfico na visão que você precisa, né? A questão da gente ir interagindo e ir ajustando
o menu que você quer criar ali, a visualização que você quer criar, e o agente vai te direcionando. Perfeito. Obrigada, Guilherme. Ada, se tiver qualquer outra pergunta, por favor, escreve para a gente, fala conosco. Tem todos os nossos canais aqui no chat, então, por favor, entre em contato. Vamos para a última pergunta, então, do Marcelo. Ele está falando o seguinte: a arquitetura do SW1 para ambiente self-hosted depende do Platform Connect para fazer a ponte criptografada com o AWS Bedrock na nuvem. Em cenários de crise extrema ou indisponibilidade severa com altíssimo volume de alertas, como essa arquitetura garante que não haverá latência na consulta e entrega da resposta para o operador? A conexão não é direto com o Bedrock, né? Ele conecta com o ambiente de SaaS da SolarWinds e aí depois que vai para o Bedrock, né? E aí esse agente, o próprio Platform Connect, ele tem uma série de proteções ali para evitar esse tipo de cenário. E, inclusive, a gente consegue monitorar esse agente também e saber como que está a saúde dele, né? Então, a gente pode, simplificando a resposta, o próprio Platform Connect ele vai vir com os mecanismos de proteção para um cenário desse. Perfeito, Marcelo, espero que a gente tenha respondido tudo. Qualquer outra pergunta, estamos à disposição nos canais que estão aqui no nosso chat. E é isso, encerramos com as perguntas por hoje, gente. Maravilha, Marina. Obrigado aí por esse auxílio, trazer essas perguntas aí pra gente. E pessoal, estamos chegando ao fim. Quero deixar aqui o nosso agradecimento a todos pela participação, quem se inscreveu. Lembrando que nós temos um calendário aí anual de lives, então vão ser compartilhados com vocês. E a gente agradece mais uma vez a participação de vocês que tiraram uma horinha aí do tempo para nos assistir. Guilherme, obrigado também pela sua participação.